Hoje a gente não se aguentou e a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre Coração de Aço. A gente aposta que esse é o livro mais empolgante e mais divertido que vocês vão ler esse ano. E ele tem super vilões. Claro que a gente vai falar sobre Coração de Aço sem spoilers, mas é que a gente leu e ficou tão empolgado que a gente não via a hora de conversar sobre isso com outras pessoas. Para vocês entenderem, esse é um livro em que várias pessoas no mundo, por nenhum motivo ainda conhecido, ganham superpoderes. E esses superpoderes corrompem elas e elas se tornam grandes tiranos que matam pessoas e governam as cidades. No Abdução sobre Super-Heróis, a gente até falou que precisava de uma visão revisionista ou nova, fresca, sobre super-heróis, e nesse livro tem isso, né? A gente sempre imaginou histórias onde as pessoas ganham superpoderes, e aqui essas pessoas ganharam superpoderes e automaticamente foram corrompidas. Elas viraram grandes vilões de vários níveis, né? Alguns mais poderosos, outros mais fracos, e elas dominam grandes cidades e as pessoas normais tem que se submeter a elas. Então é quase que uma distopia com super-heróis. Então não tinha como dar errado, né? Não, e além dessa premissa que já é muito boa, o livro tem um ritmo incrível. Tipo, dá a sensação, quando eu li eu tava conversando com o Dani, ele dá a sensação de que você tá lendo Harry Potter numa daquelas cenas em que o Harry foge de noite em Hogwarts e tá fazendo alguma coisa muito perigosa. Só que a diferença é que no Coração de Aço, se o Filch pegar o Harry morre. Exatamente. Tem um quê de Armada de Dumbledore também, né? Que é um grupo de pessoas normais combatendo alguma coisa muito maior. Nesse caso, o Coração de Aço dominou Nova Chicago e ele é invencível, né? Nunca ninguém conseguiu quase que ver ele sangrar. E a gente vai para a primeira cena em que o David, o nosso super-herói, fala um pouco sobre isso. Essa primeira cena é incrível, tipo, é uma cena de assalto a banco com muita ação e já vai apresentar o mote do personagem. O mote do personagem? Mote? E já apresenta a motivação do personagem e já te deixa com vontade de conhecer aquela história e adentrar naquele livro. Bem rapidinho, essa primeira cena tem um épico menor quase, né? Assaltando um banco onde o David, o protagonista criança, ainda tá com o pai dele, tentando pegar uma hipoteca e tudo mais. Entra esse épico super vilão, começa a matar as pessoas, transformar umas cenas tensas até, né? Uma mãe com os ossos da criança no colo, porque ele destruiu a criança. E aí entra o Coração de Aço e começa a brigar com esse outro épico. Então é uma briga de dois vilões. E o pai do David, o David tinha 8 anos, vai lá e tenta matar o Coração de Aço. E ele consegue, de raspão, fazer o Coração de Aço sangrar, que é uma coisa que nunca alguém tinha visto. O Coração de Aço fica putíssimo, mata todo mundo ali, faz o banco ser soterrado, enterra, não sei o quê. Só que o David, com 8 anos, consegue salvar, escondendo dentro do cofre, sendo marotinho. Então ele é a única pessoa que viu que o Coração de Aço tem alguma fraqueza. E aí depois ele vai tentar descobrir qual que é essa fraqueza para ganhar dele. É legal falar que esse autor, o Brandon Sanderson, ele é muito bom em fazer isso, em te amarrar com a história dele. Ele é considerado um dos melhores autores de fantasia da atualidade e ele escreve vários tipos de livro, fantasia épica, contemporânea, ficção científica. Ele escreve muito, né? O cara é muito bom e ele escreve muito. Desde, acho que 2005 que ele lançou Elantris, que foi o primeiro livro dele, ele já lançou mais de 20 livros. E, além disso, ele dá uns cursos para ajudar escritores a escrever mais livros, a conhecer estratégias para fazer histórias. Depois a Leia também lançou a coleção Mistborn aqui. A gente vai lançar o Coração de Aço e depois a gente vai lançar o Words of Radiance. Aliás, seria legal se você contasse para o povo por que a gente está lançando o Coração de Aço só agora, né? Senta que lá vem a história. Bom, quando eu trabalhava em outra editora, eu participei de um leilão do Coração de Aço. Era um livro que só tinha uma proposta, tinha 40 páginas, eu li, fiquei maluco. E eu perdi esse leilão, outra editora contratou e tudo bem, a gente passou os anos, eu fui trabalhar em outra editora, depois eu fui pra Aleph, etc. E agora, aí eu vi o pessoal no nosso Facebook falando, por que vocês não lançam o Brandon Sanderson no Coração de Aço? Eu falei, queria, né? Queria muito, há muito tempo. Aí a gente viu que essa outra editora tinha perdido os direitos, não lançou por algum motivo, e a gente conseguiu ir atrás, então por isso que um livro que já saiu em 60 países, foi número 1 no New York Times, é um grande best-seller, tá saindo um pouco com atraso aqui, mas a gente tá tratando ele com tanto carinho que vai valer a pena. Vocês vão ver que vai ter valido muito a pena esperar para ler esse livro, porque ele é sensacional. O David, esse menino que viu o Coração de Aço sangrar, ao longo de 10 anos vai ruminando que os épicos, que é o nome que se deu para esses supervilões, dominaram as cidades e as pessoas não estão fazendo nada para impedir eles. Então, ele vai atrás de um grupo chamado Executores, que parece que está se articulando para destruir os épicos. E ele quer se juntar a eles para destruir o maior épico de Nova Chicago,
porque ele tem alguma informação, alguma coisa que ele viu naquele banco e ele não sabe exatamente o que e vai ajudar a derrotar o Coração de Aço. E o David, além de ele saber que o Coração de Aço sangra, ele ficou 10 anos, dos 8 aos 18 anos, estudando a fraqueza de cada épico. Porque é isso, cada vilão tem uma fraqueza. É só descobrir qual que é ela e ninguém sabe qual que é de Coração de Aço. O legal é que não foi só o David que ficou estudando os épicos, esse grupo chamado Executores também tem muita informação sobre eles. E logo no começo, quando os épicos começaram a surgir, houve alguns estudos científicos e desses estudos desenvolveu-se uma tecnologia muito avançada com armas e sistemas de proteção para as pessoas e os executores usam para o combate deles. A gente não vai dar detalhes de cada executor, porque é legal vocês descobrirem, mas dos épicos a gente pode falar, né? Então, junto com o Coração de Aço, que é esse estereótipo de vilão, né? O cara imponente, forte, etc. Tem o Tormenta de Fogo e o Punho da Noite. Tem o Confluência também ali. Eu gosto muito do Punho da Noite e o poder dele é controlar sombras. E ele colocou Nova Chicago inteira numa noite. Então, desde que o Coração de Aço dominou a cidade, nunca mais ficou de dia. Eles têm umas luzes artificiais, dá pra saber mais ou menos se tá de dia, se tá de noite, mas eles nunca mais viram luz do sol. Tormenta de Fogo é um pouco mais misterioso, né? Mas uma coisa que a gente não falou que é legal, que junto com essa noite eterna que vive lá, o Coração de Aço chama assim porque ele fez a grande transversão e transformou a Nova Chicago inteira em aço. Então tudo é aço, todas as paredes, tudo que antes era normal, ele num rugido de raiva quase transformou tudo em aço. E a Nova Chicago também, além de ser toda de aço, ela é dividida numa parte superior e numa parte inferior, que é no subsolo, onde foram cavados túneis de aço e as pessoas vivem nesses túneis. Que é basicamente onde os executores e outras pessoas fora da lei se escondem. Por isso tem esse negócio que a gente falou do Harry Potter, né? Porque muita gente compara com Maze Runner, até o James Dashner, né? Que é o autor do Maze Runner, elogiou o livro, porque tem esse feeling deles nesses labirintos subterrâneos, escondidos, contra esses grandes vilões que estão na superfície, dominando tudo. Mas o que eu acho mais legal, o ponto forte pra mim desse livro foi esse lance quase de guerrilha, sabe? As pessoas, os humanos, vivendo nesses túneis escondidos, combatendo esses grandes vilões. Então de fato, super-heróis encontra a distopia. Não é um super-herói que vai vir salvar a gente, são os próprios humanos que vão ter que combater esse grande vilão com superpoderes. E são esses humanos que vão viver grandes conflitos, que vão ter problemas de identidade e que vão combater os super-heróis para salvar a cidade. Então, apesar deles não terem os superpoderes, eles é que vão viver uma história de herói que a gente está acostumado a ver, mas de um jeito diferente. Vai ter um ritmo muito acelerado. Assim, nenhuma dessas informações que a gente está dando, como é a cidade, como é que é a tecnologia, o autor nunca para dar elas de repente, assim. Ele vai te dando essas informações ao longo de cenas de ação, enquanto as coisas acontecem. Acho que tem um quê? Bem de Jogos Vorazes, esses livros quase juvenis, mas interessantes para o público geral. Então, né, o próprio Harry Potter a gente já comparou, mas tem um pouco de Maze Runner, tem um pouco de, sei lá, Jogador Número 1, que são pessoas normais combatendo uma coisa grande, tendo que enfrentar uma coisa gigante, distópica, né? Tem até uma frase legal do pai dele, né, que ele fala logo nessa cena do banco, que o pai dele era um cara que acreditava que tinham épicos bons, nem todos eram malvados e que eles viriam em algum momento, né? Tem até uma frase legal que é: onde tem supervilões, haverão heróis, né? Aguarde e eles virão. E isso puxa um lado do livro que me encantou muito, que é: eles sabem que derrotar o Coração de Aço vai fazer outro grande vilão pegar a cidade, mas eles estão quase numa jornada de educar, de fazer as pessoas acreditarem que elas podem combater algo maior. Eles estão ali como essa guerrilha, meio cubana, meio Guerra Civil Espanhola, meio etc., numa luta pela crença das pessoas. Eles falam: a gente não quer tomar o poder daqui pra frente, a gente quer que as pessoas saibam que elas podem combater isso. Porque as pessoas estão felizes com Nova Chicago daquele jeito. Nova Chicago é ruim, mas é a melhor das ruins, né? Até tem energia, tem não sei o quê. Então, esse lado simbólico, ativista do livro mexeu muito comigo. Isso é uma missão muito parecida quando na série Jogos Vorazes, em que eles pegam a Katniss e falam: a gente vai usar ela para ensinar que a gente pode combater o governo. A diferença é que a Katniss tinha todo um grupo, um aparato por trás dela, usando ela, eles tinham tipo uma resistência muito mais forte. Mas a gente não leu o resto ainda para saber se... Porque esse livro é o começo de uma trilogia, então nos próximos pode... Não sei, não vamos dar spoilers, vocês têm que ficar curiosos e tem que ler esse livro para conversar com a gente. Depois a gente vai gravar um vídeo com spoilers, acho, também, né? Vamos. Aí a gente pode falar todas as coisas que a gente pensa. Legal. Vou falar de quando o David é legal.
O livro chega em novembro nas livrarias, vai ser a nossa grande aposta pro final do ano. A capa tá ficando linda, a gente pegou um ilustrador que a gente nunca tinha trabalhado com ele, né? Eu e a Bárbara, a gente ficava trocando marcações em Instagram de ilustradores durante 6 meses. A gente viu fácil uns 40 ilustradores antes de escolher esse cara que vocês vão ver agora, que é o Barry Blankenship. Ele fez umas coisas incríveis, incluindo a capa de uns discos do Alabama Shakes, que é uma banda muito legal. Além da ilustração do Barry Blankenship, vai ter o design do Pedro Inoue, que é o nosso designer que fez a capa do Laranja Mecânica, do Eu, Robô e de várias outras capas que vocês já conhecem. O briefing do lettering foi X-Men contra Harry Potter. E deu certo, né? Acho que Tá bonito, né? ficou parecendo isso mesmo. Então, ó, em breve vai estar nas livrarias, vocês leiam, falem com a gente sobre o que vocês acharem, mandem mensagem no Facebook, curta esse vídeo, assine esse canal, que em breve, em algum momento, a gente volta.